Eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa manhã e eu quero ler um texto que está escrito no livro de Jeremias, Jeremias 17, no versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança... Vamos trocar, dá para trocar a versão? Vamos pôr a Almeida Revista e Atualizada. Esse ali ele repete duas vezes a mesma palavra, nós vamos pegar na outra versão, que alguma versão para outra tem algumas diferenças. E é bom a gente conhecer, quando a gente começa a olhar assim, são a mesma forma de dizer as mesmas coisas, a Bíblia é uma só. Mas esse texto diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Até aqui a leitura desse texto. O texto está falando sobre um assunto que nós temos conversado aqui já há algumas semanas, é algo que Deus tem colocado para nós com relação à frutificação, mas queremos nessa manhã abordar e falar sobre um outro ângulo da frutificação. A frutificação, ela tem várias etapas e a gente precisa estar atento a cada uma delas, porque senão a gente só olha o todo, o final, e não vê os detalhes. Deus, Ele caminha nos detalhes, Ele mostra para nós detalhes em tudo que fazemos, todas as coisas. Nós é que não prestamos atenção. Nós é que não percebemos. Muitas vezes estamos tão distraídos. A correria nos distrai, o dia a dia nos distrai, e a gente não percebe Deus falando, Deus nos mostrando tantas coisas, e a gente precisa estar atento. E quando falamos sobre frutificação, um dos detalhes acerca da frutificação são as raízes. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, as raízes da frutificação. As raízes da frutificação. Esse texto que lemos fala em estender as raízes, delas estarem avançando, indo adiante. As raízes, elas têm uma tendência, elas buscam a água. Elas vão buscar a água. A raiz, ela vai se aprofundando em busca de água. É isso que a raiz faz. Quanto mais o solo for regado, melhor é para a planta. Ou seja, o que o texto está fazendo é essa comparação, e sempre que fala em frutificação é uma comparação conosco. Deus não está falando sobre botânica, Ele está falando de nós. Nós devemos ter uma busca da água. Jesus é a água viva. É Ele, nós devemos ter essa sede, essa vontade de buscar a Ele. Por quê? Porque a água é algo que purifica as nossas vidas. A água purifica. Nós necessitamos de água. A gente consegue ficar sem comer por alguns dias. Alguns mais, outros menos. Mas a gente consegue. Água é menos tempo. Água nós precisamos mais. A presença de Jesus é algo que nós não devemos abrir mão nunca. Nós devemos buscar a Ele todos os dias, para que Ele nos purifique. Ele vai nos purificar. Assim como esse texto está falando das árvores, que elas estão buscando a água para serem purificadas, nós também necessitamos isso. Nós necessitamos buscar a presença de Jesus para nos purificar. E diz que aí nós não sentiremos falta de nada, nós não sentiremos falta de coisa alguma, nós não temeremos as mudanças. Existem mudanças, a nossa vida passa por mudanças, existem etapas. Eu falei aqui agora, conheci o Vinícius, ele tinha 4 anos, já mudou bastante, né?
Eu também, né? Acho que sim. A gente vai mudando, nas etapas a gente vai mudando. É assim, mas não importa a etapa que você está vivendo, você não vai se preocupar, você não vai sofrer com essas coisas, você não vai sofrer com o calor, não vai temer o calor, não vai temer a seca. Existem tempos mais difíceis, mesmo assim a gente não teme. Sabe por quê? Porque quando a gente está enraizado, nós vamos continuar dando fruto. Se as nossas raízes forem profundas, nós sempre daremos fruto. Eu não sei se você já pensou sobre isso. O que é enraizarmos? O que é termos raízes? É crescer para baixo. Ter raiz é crescer para baixo. As raízes não crescem para cima. Você não vê a raiz crescendo para cima, subindo. Ela vai descer. Ela vai descer. Normalmente, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa no crescimento para cima. Eu estou crescendo e tal. Amados, a gente tem que olhar esse outro lado do crescimento, que é o crescer para baixo. Muitas vezes nós não queremos nos enraizar, nos firmar, mas essa é a base que nos sustenta. Quanto mais profundidade houver nas raízes, mais frutos serão dados. Quanto mais raízes, mais frutos. É dessa forma que funciona. Então nós precisamos ter raízes para poder frutificar. Jesus falou o seguinte, ele diz assim: se nós permanecêssemos nele e ele em nós, daríamos muito fruto. Ou seja, é uma via de duas mãos. Nós temos que permanecer nele e ele em nós. Muitas vezes a gente não consegue permanecer nele. Alguns momentos, algumas situações, nós esquecemos de Jesus, nós não buscamos ele. E nós temos que buscá-lo em todos os momentos, todas as circunstâncias. Ele tem a resposta certa, ele tem tudo que nós necessitamos. E Jesus continua dizendo, ele diz assim: sem mim, você não pode fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas é verdade isso. Sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. Nada. E nós precisamos buscá-lo, nós precisamos estar na presença dEle para ter essa vida transbordante, essa vida abundante. Não é fazer algo para Jesus. Às vezes a gente acha assim, eu preciso fazer algo para Jesus. Não precisamos. Ninguém precisa fazer nada para Ele. Nós precisamos estar nele. É isso que nós necessitamos. É estar em Jesus. É viver em Jesus. Em tudo que fazemos. As atitudes que mudam isso, que fazem diferença na nossa vida, para desenvolvermos raízes e raízes profundas, fortes. Esse texto que lemos fala em duas atitudes. Fala em confiar, fala em esperar. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam nele. Nós temos que aprender a confiar e a esperar no Senhor. Através da confiança e da esperança, nós vamos desenvolver raízes. As raízes vão desenvolver por causa disso, por causa da confiança e da esperança que nós temos. Precisamos aprofundar as raízes para suportar as intempéries, as situações adversas que ocorrem, seja o calor, seja a seca, seja o que for. Nós precisamos estar enraizados. As raízes são vitais para a nutrição, para o alimento, tanto para uma planta como para uma árvore, mas para nós também. São essenciais à vida. Raízes são essenciais à vida. Para frutificarmos, nós precisamos ter raízes. Aqueles que têm raízes profundas não se abalam em nenhuma época, nenhuma estação. E não é possível darmos frutos sem ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos dessa intimidade.
a liberdade de estar na presença dEle. Amados, a gente precisa entender de uma vez por todas que as aparências não impressionam Jesus. As aparências não impressionam. Jesus está caminhando, vê uma figueira, ele olha assim, ela devia estar dando fruto, e não está. Mas a aparência era tão bonita, tão imponente, tão grande. Jesus amaldiçoa, ela fala assim, pode secar. Pode secar. Percebe como as aparências, que muitas vezes nós damos tanto valor para as aparências, para Jesus não é importante. Jesus quer ver algo em nós, e Ele diz assim, é pelo fruto que eu vou conhecer, vocês serão conhecidos pelo fruto. Por isso nós precisamos entender de uma vez por todas a palavra de Deus, perceber nos detalhes da palavra o que Jesus está falando para nós. Às vezes a gente conhece as histórias da Bíblia, mas não sabe como aplicar nas nossas vidas, e nós precisamos cuidar. Não é a aparência que Jesus vai esperar em nós, é o fruto, é o fruto. Nós devemos estar produzindo. Amados, muitas vezes, se as raízes não são boas, os frutos também não o serão. A gente não percebe isso, a gente acha que toda raiz é boa, toda raiz é boa, e todo fruto é bom, e se não estiver dando fruto, tudo bem também. Mas não é assim que funciona. Existem raízes que não são boas, e nós precisamos identificar essas raízes. Precisamos identificá-las. Existem raízes que geram amargura. Tem raiz nas nossas vidas que gera amargura. Amargura vem da palavra ressentimento. Ressentimento significa você sentir duas vezes a mesma coisa. Não basta sentir uma vez só. Você vai ficar ressentindo aquilo constantemente. Você vai ficar sentindo as mesmas coisas. Parece que aquilo não acaba nunca. Você fica vivendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas lutas todo o tempo. Isso é ter ressentimento. É algo que vai remoendo. Você vai remoendo, vai remoendo. E faz mal. Amados, ressentimento faz mal. Mas sabe para quem que o ressentimento faz mal? Para nós mesmos. A raiz de amargura é algo que faz mal para nós. Nós é que vamos sofrer com isso. O problema vai ficar só em nós. Eu não sei, talvez você já tenha ouvido algo que se comenta acerca do ressentimento. Diz que o ressentimento é como se todo dia você tomasse um pouquinho de veneno, querendo que outra pessoa morresse. Isso é ressentimento. Todo dia você pega um copinho de veneno, vou dar um golinho só, é só um golinho, hoje é só um pouquinho, desejando que alguém morra com esse veneno. Mas isso não acontece. Isso vai fazer mal para você. Esse veneno só contamina você. Nós precisamos de uma vez por todas tirar qualquer raiz de amargura que possa vir sobre as nossas vidas. O autor da carta de Hebreus, ele diz o seguinte, Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebe o texto? Percebe o que o autor da carta de Hebreus está falando aqui? Percebe os detalhes? Ele está falando que nós devemos ter essa busca, uma busca pela santificação, de sermos santos, mas devemos evitar, não devemos ter nenhuma raiz de amargura nas nossas vidas. Na verdade, ao falarmos sobre raiz de amargura, muitas vezes fala assim, pastor, o Senhor vai colocar um peso sobre a minha vida agora. Não, eu não quero falar sobre
somente sobre a raiz de amargura, mas eu quero ter um foco voltado no perdão. O perdão é a forma de curarmos isso, não existe uma outra forma. Jesus já deu o caminho, Ele estabeleceu algo. Nós é que não entendemos, nós é que não caminhamos em cima do que a palavra diz. Valorizar o perdão, entender o perdão é necessário nas nossas vidas. Nós precisamos viver isso para entender o peso, a consequência de toda raiz de amargura. Existe consequência. Quando nós falamos de amargura, se você vai estudar a origem da palavra, no grego é pícria. Pícria é a palavra que representa a amargura. Ela significa tristeza. Amargura significa tristeza, uma tristeza amarga. Amargo. Quando você experimenta algo e vai tomar, aquilo está amargo, você já não faz uma careta, não é bom, né? Amargo, é algo amargo, uma tristeza. Tristeza já é ruim, né? Tristeza já é algo tão ruim. Imagina uma tristeza amarga. O quanto não dói, o quanto não nos faz mal. É uma raiz amarga que produz um fruto amargo. Se a raiz ela está amarga, como é que vai ser o fruto? Amargo. O fruto vai ser igual, não tem como. Aquilo que é extraído é isso que vai ser brotado. Amados, a amargura significa isso, significa ira, aspereza. A pessoa se torna áspera. Não é uma coisa suave, não é uma coisa lisa, é descontentamento. Olha as palavras que estão associadas à amargura. Descontentamento. Quantas pessoas vivem descontente com tudo? Está vivendo coisas tremendas, mas sempre tem algo para reclamar. Não consegue ver as coisas boas. E esse texto que nós lemos, de Hebreus, ele fala que a amargura, ela não destrói somente você, o seu testemunho. Porque uma pessoa amarga, ela dá um mau testemunho. Diz assim, não fica só em você. Ele destrói quem está à sua volta também. Percebe como espalha? A raiz ela vai espalhando, ela vai contaminando quem está à nossa volta. A amargura traz isso, ela contamina os outros. Contaminação é uma mancha, é uma mácula que torna a pessoa incapaz. A pessoa se torna incapaz de ter comunhão com Deus por causa da amargura. Ela não consegue mais ter comunhão com Deus. Ela só consegue reclamar, murmurar, nada está bom. Quanto mais adorar o Senhor, quanto mais servir a Ele, não sobra tempo para isso. Não sobra tempo. A amargura começa como uma raiz. A amargura começa como uma raiz. Se você for ver, toda raiz ela começa pequena. Toda raiz é pequenininha. Você vai lá, tem uma sementinha, começa a brotar. Mas, poxa, esse aqui é tão pequenininho. Compra uma mudinha, seja de uma flor que você compra ali na floricultura. Mas só isso aqui de raiz, tão rasinho. Mas ela vai crescer, ela vai se aprofundar. No início, ela é pequena, é minúscula. Mas ela nunca fica na superfície. É algo enterrado. É algo escondido. É algo que fica no oculto. A amargura é algo que fica no oculto nas nossas vidas. Ninguém percebe. Começa tão pequeno que ninguém percebe. Nem a própria pessoa percebe isso. Só que tem uma segunda fase. Ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, começa a brotar. Então todos irão ver. Na primeira etapa, na primeira fase, ninguém percebe a raiz. Mas chega no momento em que todos verão. Todos irão perceber a raiz. E quando essa raiz de amargura cresce, ela contamina todas as pessoas. Talvez você já tenha conhecido uma pessoa que quando você conversa com ela, parece que faz mal para você. Não sei se você conhece alguém assim. Uma pessoa que você fala com ela, você sente um peso, ela começa a colocar tanta coisa. Quando você termina de falar assim, meu Deus do céu, ai,
difícil, que difícil isso. Sabe o que é isso? A amargura contaminando os outros. Ela vai se espalhando. Se você fala com uma pessoa amargurada, qual é a tendência? Ficarmos amargurados também. Há uma tendência muito grande de nós nos tornarmos amargurados. Nós começamos a viver as mesmas coisas. Percebe como espalha isso? Tem pessoas que guardam dentro de si raízes de amargura. Tem pessoas que conseguem guardar. E depois que ela começa a se espalhar, e ela vai se espalhar como? Em palavras, pensamentos. Ela vai colocando. Aquilo parece que vai entrando. Ações. Tudo isso, tantas palavras, pensamentos, ações, são amargos. Por quê? Porque a raiz de onde está brotando é amargo. Existem crianças que ficam amarguradas com seus pais. Pais que ficam amargurados com seus filhos. A amargura tem tomado conta das famílias. Muitas famílias começam a ter dificuldade com isso. Começam a viver casais, especialmente os casais separados, divorciados. Não só eles, mas especialmente os divorciados. Um amargurado com o outro, com seu ex-cônjuge. Amargurado, sofrendo. Não consigo nem falar com essa pessoa. Não consigo ver. Às vezes até os casados não conseguem viver juntos. E começam a viver amargurados. Filhos com os pais, porque os pais se separaram. Filhos amargurados com seus próprios pais. Irmãos amargurados uns com os outros, seja lá por que motivo for. Às vezes por uma disputa de uma herança, porque ficou sabendo de um testamento e aquilo gerou amargura. Os processos de inventário são os processos mais complicados nesse aspecto, porque ele não é só uma questão legal, ele tem uma questão emocional por trás, difícil muitas vezes de resolver. Eu sei porque eu fiz agora, semana passada, eu fiz 31 anos de Tribunal de Justiça, 31 anos trabalhando lá, em diversos lugares. Acompanhei muitas vezes trabalhei em vara civil. Os processos de inventário, aqueles processos mais antigos que tinha lá, e às vezes volumosos. Por quê? Porque tinha uma amargura por trás. Não era somente uma questão da lei, da divisão dos bens. Era amargura pelos relacionamentos. Famílias que antes viviam em amor, já não conseguem viver em amor mais. Foram destruídas pela amargura. Seja por que motivo for. Algo que aconteceu ali. Existe amargura no trabalho. Pessoas amarguradas no seu trabalho, por dificuldades, por lutas. Em todos os lugares que você imaginar, nós podemos ver pessoas sofrendo com amargura. E o pior de tudo, existem pessoas que se tornam amarguradas com Deus. Ficam amarguradas com Deus, ressentidas com Deus. Começam a se bloquear para o agir de Deus, para o fazer de Deus na nossa vida. Amados, a amargura é algo difícil da gente conviver. A amargura é difícil. E ela surge de diversas formas. Pode surgir numa derrota que nós sofremos, num embate, numa luta, numa enfermidade. Entra uma enfermidade, isso gera uma amargura, gera uma revolta dentro de nós. Amados, é sempre que uma expectativa nossa não é atingida, vem uma amargura. É uma decepção, está ligada a uma decepção com alguma coisa. Normalmente é algo mal resolvido dentro de nós mesmos. A gente não consegue lidar, a gente não consegue tratar. E aí a gente fica remoendo, ruminando. Ruminar é aquilo que o boi faz, né? Ele come, mastiga, engole, daqui a pouco volta, ele começa a mastigar de novo. Não vai digerir nunca, vai ficar sempre na boca. Aquilo vai ficar ali o tempo todo. Isso é você ficar remoendo, ruminando alguma coisa. Gera ressentimento. Tudo aquilo que você não engole, gera ressentimento.
Quando você fala assim, isso está difícil de engolir. Essa eu não vou engolir. Cuidado, você está ruminando. Vai gerar ressentimento. Vai gerar. Mas é dessa forma. Por causa da amargura, Caim matou seu irmão. Caim matou Abel por causa da amargura. Ele deixou a amargura entrar no coração dele. Amados, os dois levaram ofertas para Deus. Os dois estavam gratos a Deus, levaram ofertas. Deus se agradou com a oferta de um e não se agradou com a oferta de outro. Se agradou com a oferta de Abel. Deus se agradou com aquilo que ele fez. Só que em Caim entrou a amargura. Ali entrou. A Bíblia diz que Caim ficou irado. Ele ficou irado. Hoje a palavra irado tem uma outra conotação, né? Você fala do negócio legal, que irado isso aí, né? Mas ele ficou irado no sentido ruim da palavra. Não foi nesse sentido, que irado que ficou. Não, ele ficou irado mesmo. Ele não gostou daquilo. E entrou algo no coração dele. Ele ficou irado no mau sentido. E aí a raiz de amargura entrou no coração dele. Entrou no coração. Gênesis 4:6 fala o seguinte: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Você vê como a gente não esconde nada de Deus? Estava lá, Caim e Abel, os dois. Deus olha para Caim e fala assim, por que você está irado? Por que entrou a ira em você, Caim? Por que você deixou isso entrar no teu coração? Por que descaiu o teu semblante? Amados, muda a nossa face. Quando a gente fica irado, muda a nossa face. A gente não consegue esconder. Deus olhou, Ele falou na hora, por que tua cara caiu? Está lá embaixo. Caiu tudo. Não tem plástica que resolva. Desceu tudo ali. Assim, por que você permitiu isso? Se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito. Se você fizer aquilo que é para fazer, você vai ser aceito, Caim. Você só precisa fazer isso. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domine esse sentimento. Percebe como Deus deu a instrução para Caim? Ele viu o que estava acontecendo, ele deu a instrução, falou assim, cuidado com isso. Deus sempre avisa, Deus sempre alerta todos os detalhes. Só que Caim não deu bola para o alerta de Deus. Deus diz, domine isso na sua vida. Mate essa raiz. Não deixa que ela cresça. Não deixa que ela cresça. Se Caim tivesse ouvido a voz de Deus, se ele tivesse ouvido e tivesse eliminado essa raiz de amargura, ali no comecinho, ali na hora que Deus se agradou com a oferta de um, era só isso. Ele falou, tá bom, Deus, da próxima vez eu vou fazer diferente, da próxima vez eu vou acertar. Pronto, estava resolvido aquilo. É tão mais fácil. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, arrancado do coração essa raiz, tira daqui, Deus. Rejeitado a raiz de amargura. Será que ele teria matado o seu irmão? Certamente não. Certamente ele não teria praticado esse ato. Ele fez porque permitiu que a raiz ficasse ali. Deuteronômio 29:18 diz o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha o que o texto está dizendo. Ele diz assim, que não haja isso entre você, nem homem, nem mulher, ninguém, nenhuma família, nenhum lugar onde você estiver, que isso não aconteça.
nenhuma tribo, lugar nenhum, para que não se desvie do Senhor. O alerta de Deus é o seguinte: se você deixar entrar uma raiz de amargura, você vai se desviar de mim, você vai se afastar da minha presença, vai produzir essa raiz amarga. Ela nasce e cresce no nosso coração quando nós tiramos Deus do centro, quando Deus não é mais o mais importante na nossa vida, quando nós somos egoístas, nos voltamos para nós mesmos. Aí nós passamos a dar valor mais a nós, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, do que qualquer outra coisa. Por isso nós temos que guardar o coração. A Bíblia diz, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Guardar o coração não é só cuidar do coração físico. Tem que cuidar também. Temos que cuidar. Mas nós precisamos cuidar do nosso coração, das nossas emoções. O egoísmo, ele traz coisas ruins para nós. Um coração egoísta é como se fosse aqueles baús cheios de amargura. Um coração egoísta, ele guarda amarguras nesse baú, está lá escondidinho. Sabe aquele baú que você tem em casa? Cheio de coisa, você abre lá, mas não quero nem olhar, tem tanta coisa. Um dia eu vou mexer naquilo. Está lá, aquele baú de coisas. Ele diz assim, um coração egoísta é um lugar para guardar muitas amarguras. E a Bíblia diz que nós devemos nos livrar de alguns sentimentos. Nós devemos arrancar esse sentimento enquanto é pequeno, porque ele vai crescer. Permita que Satanás, e ele que mexe nas nossas emoções, permita que um sentimento entre em você, ele vai tentar alimentar, o inimigo vai tentar alimentar para que esse sentimento cresça, para que fique tão grande. Efésios 4, 29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe como a Bíblia vai mostrando todos os detalhes? Ele diz assim, a amargura nunca fica sozinha. A amargura sempre vem acompanhada. A amargura tem companhia. Ela anda em turma, é uma gangue. Eles vão juntos. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Ele diz assim, livre-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira. São as companhias da amargura, da gritaria, da calúnia. Tudo isso está associado à amargura. Diz assim, livre de tudo isso. Tira tudo isso, toda maldade. Tudo isso anda associado. São sentimentos que trazem um fruto por causa da raiz de amargura. Algo que cresce no nosso coração. Na verdade, no nosso não. No nosso não deveria crescer nunca. Mas cresce no coração das pessoas. Muitas vezes. Quando nós estamos em Cristo, nosso coração é limpo. Ele é purificado de toda amargura. Jesus, na verdade, ele ensina isso. Como limpar o coração. Nós precisamos aprender como limpar os nossos corações para termos as raízes que irão dar frutos bons. Se o meu coração é limpo, nós vamos dar frutos bons. Desde que nós começamos essa igreja, uma das coisas que Deus tem falado constantemente, além de amar a Deus e amar as pessoas, Ele tem dito, mantenha as mãos limpas e o coração puro. Mantenha as mãos limpas e o coração puro. São atitudes que nós podemos e devemos tomar para permanecermos firmes, para não sermos abalados com as situações, com circunstâncias. Jesus, ele venceu todas as coisas, ele veio como homem, passou pelas mesmas lutas que nós. E ele venceu todas as
amarguras, tudo aquilo que nós também estamos sujeitos. Sabe por que Jesus venceu isso? Porque o coração dele era voltado para Deus, só para Deus. O coração de Jesus era só para Deus. E em todos os momentos ele diz assim: Pai, afasta de mim isso, mas não seja a tua vontade, seja a minha. Mesmo sofrendo, ele diz assim: Pai, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu não vou me afastar da tua presença, nem a minha dor me tira da tua presença. Eu passo por todas as dores, eu passo por todo o sofrimento, mas eu não fico sem o Senhor. É isso que Jesus ensina, e é isso que nós devemos trazer para nós. Jesus passou por lutas extremas, que nenhum de nós passou, certamente nenhum de nós passou. Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi nenhuma, nem 2, 3 vezes. Judas traiu Jesus. Ele foi negado, ele foi traído, e isso não o abalou. Os discípulos o abandonaram. Não, deixa ele lá, eu vou seguir, vou fazer outra coisa. Nada disso. Jesus mostra como fazer para tirar todo o ressentimento. O texto diz: através do perdão. É o único caminho. É somente através do perdão. E ele diz assim: para que vocês sejam perdoados da mesma forma que Deus perdoa, que vocês também perdoem. Hajam igual. Nós fomos perdoados de pecados que jamais poderíamos pagar. Fomos restaurados. Diz assim: façam igual, perdoem também, vivam isso. Isso vai tirar toda a raiz de amargura. Percebe como que a palavra vai nos ensinando para manter uma raiz boa? A raiz de amargura não é para existir em nós. A raiz que tem que haver em nós é a raiz que vem de Deus. É essa raiz, é através do perdão. Jesus perdoou os malfeitores que estavam ali, aqueles que cuspiam, escarravam nele. O que ele fala? Perdoa-os, perdoa-os. Ele sai liberando o perdão, independente da atitude que fizeram. Está perdoado, isso aí já está perdoado, já perdoei. Na hora que você estava puxando ali, eu já estava perdoando você. Estava aqui ainda, estava saindo, já estava perdoado. Eu já sabia o que você ia fazer, e mesmo assim eu perdoei. Jesus perdoou aqueles que zombaram dele, aqueles que crucificaram ele. Ele perdoou todos, todos. Esse é o ensinamento que nós devemos guardar para nós. Ele passou por tudo e se manteve firme. Hebreus 12, 1 diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas assentado à destra do trono de Deus, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Uma outra versão diz assim: para que não se cansem nem desanimem. Isso assim, olhe para o autor e consumador, para Jesus Cristo. Cada vez que nós olhamos para Jesus, as raízes se tornam puras, as raízes se tornam limpas. Aí nós podemos crescer com profundidade, sabendo que é esse o fruto. Muitas vezes nós queremos dar o fruto e não nos preocupamos com a origem, de onde está vindo. As raízes estão indo para onde? O que está entrando, o que está circulando ali em nosso coração, entrando nas nossas vidas. Nós devemos vencer as raízes de amargura de uma vez por todas, para fazer brotar o fruto, o verdadeiro fruto, aquele que Jesus planejou.
nós devemos ter um outro tipo de raiz, nunca a raiz de amargura. Eu não sei qual é o nome da outra raiz, a Bíblia não fala sobre isso, mas se uma raiz de amargura, talvez a outra seja raiz de doçura, não é? Uma coisa doce, bom, né? Doce sempre é bom, mas é algo doce, é essa raiz que deve existir. Nós devemos buscar, ou raiz de amor, por que não? Raízes de amor, porque elas vêm direto do trono de Deus, e Deus é amor, Ele vive amor, então que sejam raízes de amor. Buscando, com essas raízes nós vamos ter a nossa força em Jesus, nós vamos ser fortalecidos nele. Amados, esse texto que nós lemos agora, mais adiante, ele diz assim: vocês não resistiram a ponto de verter o sangue de vocês. Diz assim, você pode ir até um limite, e esse limite vai além do que você imagina. Nós podemos resistir a toda raiz de amargura, indo além, entregando tudo. E diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. E cada vez que eu leio esse texto, eu falo assim: Deus, tem como a gente entristecer o Espírito Santo? Tem como a gente entristecer o Espírito Santo. Cada vez que eu permito que algo entre no meu coração e não libero perdão, eu estou entristecendo a Ele. Ele está dizendo: não foi para isso que eu vim. Eu vim para mostrar algo diferente para vocês. Eu vim para mudar isso na vida de vocês. Percebe a importância? Percebe a importância desse assunto para nós? A pessoa amargurada, ela continua rejeitando a Deus na sua vida, enquanto ela não for curada pelo perdão. Ela só vai parar quando ela for curada pelo perdão. Aí sim vem um coração limpo, sincero, um coração livre. Amados, o texto que lemos diz assim: nós somos achados para ter uma vida em santidade. Ter a vida de santidade é isso. Às vezes a gente acha que santidade é só não pecar. Se eu não pecar, eu tenho vida em santidade. Não é isso. Não pecar é um detalhe, é uma consequência. Aliás, é uma coisa normal. Se eu caminho em santidade, eu não vou pecar nunca. O pecado nem vai chegar perto, nem a tentação chegará perto. Santidade não é uma busca pelo não pecar, é mais do que isso. Santidade é ter uma vida parecida com Jesus. É isso que é a santidade. Eu quero buscar a santidade. Busque uma vida igual de Jesus. Caminhe como Ele, ande como Ele, faça tudo como Ele fez. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso padrão. É um padrão elevado, eu sei que é elevado, é muito alto. Mas Jesus diz assim: e vocês farão coisas maiores do que eu. Por que Ele diz isso? Eu vou ser maior que Jesus, eu vou poder fazer tudo o que eu quero. Não, eu tenho que fazer exatamente como Ele fez. Eu nunca vou ser maior que Jesus, eu nunca vou conseguir nem chegar aos pés dele se eu não fizer o que Ele faz. Eu tenho que buscar. Se Ele diz que é para perdoar, está perdoado. Está perdoado. Mas está doendo em mim, tem algo aqui, você não sabe, pastor, o que eu estou passando. Eu sei, Deus também sabe. E Ele diz assim: perdoe. Esqueça isso. A falta de perdão nos priva da graça de Deus. Tem como perder a graça? Tem. Não perdoando. Se eu não perdoo, a graça já não me alcança mais. Bloqueia o fluxo da graça de Deus na minha vida. Percebe a importância? Precisamos tirar qualquer raiz de amargura que tenha brotado em nós. Jesus está falando na parábola do semeador. Ele diz assim: sabe, tem uma semente que caiu num solo rochoso. Ela caiu num solo, ali não tinha muita terra, não tem profundidade. Ela caiu no solo e morreu. Não foi para frente. Além de não conseguir buscar o nutriente, ela está fadada a morrer. Se nós não aprofundarmos a raiz, está fadado à morte. Se nós guardarmos essa raiz de amargura em nós, se nós não compartilharmos a nossa dor,
não buscarmos ajuda, porque muitas vezes precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda para tratar isso. Não é expor a pessoa, mas colocar diante de Deus, expor para Deus, para que essa raiz não cresça em nós. Se trouxermos a luz, essa raiz vai secar e morrer. Jesus está falando dessa que estava no solo rochoso. Ela ficou ali, tinha luz, e ela morreu, ela secou. Amados, o perdão é algo instituído por Deus. E sabe de uma coisa? Deus não instituiu o perdão por causa do nosso ofensor. Sabe por que Deus instituiu o perdão? Foi por nossa causa. Não foi por causa daquele que nos fez mal. Foi para que em nós não aconteça algo mal. Por isso que Ele estabelece o perdão. É para liberar você, não é para punir você. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou liberar perdão e fica tudo bem com aquela pessoa, e eu que tenho que ceder, eu que vou ter que fazer de novo. Eu já fiz isso quantas vezes? Pois é, quantas forem necessárias. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. 70 vezes, não é só 7, eu pensei que 7 era o meu limite. Não, perdoa, 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 sempre. Perdoando, nós somos libertos de toda raiz de amargura. É assim que nós somos libertos. Raiz de amargura não vai só destruir a nossa vida, vai contaminar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Destrói aqueles que você ama. A raiz de amargura destrói as pessoas que estão do teu lado. Estão do teu lado. Amados, não podemos deixar isso entrar. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça Ele. Mas a presença do Espírito Santo não é sensação em nós. Tem gente que acha que a presença do Espírito Santo é quando eu tremo, é quando me dá um calafrio, e aí agora eu tenho a presença do Espírito Santo. Não! A presença do Espírito Santo é quando nós vivemos a palavra. É assim. Ele está do nosso lado, Ele está do nosso lado o tempo todo. Nós precisamos entender de uma vez por todas que é o Espírito Santo que faz. É Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, tudo, todas as coisas. É Ele que nos leva a essa situação de poder perdoar o ofensor, independente de qualquer coisa. Mas a pessoa não mudou, ela não fez, não importa. Não deixe essa raiz de amargura entrar em você. Ela começa pequena, mas ela afeta todo mundo. Ela afeta uma casa. Ela afeta uma casa. Tão forte ela é. E nós podemos arrancar enquanto é pequena. Está ali um matinho. Você vai lá, tem um matinho pequenininho, você arranca. Quando aquilo tomou conta, você já não consegue eu nem sei por onde começar aqui. Pega enquanto é pequeno. Enquanto essa raizinha só está ali. Pronto, já tirei, Deus, já tirei. Eu estou livre disso. Eu já estou livre disso. É para vivermos uma vida igual a Jesus, igual Ele viveu, fazer o que Ele fez, as mesmas coisas. Amados, e a Bíblia diz que é possível isso, que nós podemos fazer todos os dias, livres para ouvir a palavra de Deus e para caminhar nos caminhos que Jesus nos ensinou, nos mostrou. E diz assim, e eu vou rogar ao Pai, Ele vai dar o Espírito Santo, Ele vai ajudar vocês a mudar tudo que precisa ser mudado, a transformar algo aqui. Devemos guardar nosso coração. Aqui vão sair raízes de doçura, raízes de amor. São essas raízes que vão dar fruto, e um fruto bom, um fruto maravilhoso, um fruto abençoado. É assim que é para vivermos. É essa vida simples que Jesus conquistou para mim e para você. Nunca deixe entrar uma raiz de amargura. Tire isso da sua vida. Amém? Vamos ficar em pé.